Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosilda, estamos hoje aqui com a Viviana, nossa intérprete, e nessa aula nós vamos falar sobre o tropeirismo no Paraná. Vamos conhecer um pouquinho mais da história do Paraná, vamos lá? Objetivos dessa aula de hoje: relacionar o tropeirismo e o processo de ocupação e povoamento da região dos Campos Gerais no segundo planalto do Paraná. Compreender a influência do tropeirismo na cultura paranaense. Então, na região dos Campos Gerais, entender que essa cultura está muito presente em grande parte também do Paraná, além dos Campos Gerais. Você lembra como se desenvolveu a pecuária e como se deu a ocupação da província de São Pedro, atual Rio Grande do Sul, durante o século XVII? Qual foi o motivo que levou à ocupação da região onde hoje é o Rio Grande do Sul? O que a ocupação do Rio Grande do Sul tem a ver com a questão do tropeirismo no Paraná? A gente vai entender isso melhor nessa aula. Então veja, com a destruição das missões jesuíticas do Guairá pelos bandeirantes, o gado das missões espalhou-se pelas Campinas do Sul, crescendo rapidamente. No século XVII, o rei de Portugal se interessou pelo Sul e delimitou duas capitanias que em conjunto se estendiam de Laguna até o Rio da Prata, na região do Uruguai, e foram doadas ao Visconde de Aseca, e a João Correia de Sá. Então veja, houve um interesse nessa região, por quê? Porque percebeu-se também que ali o gado crescia naturalmente. Por conta do próprio bioma dessa região, havia uma facilidade para que o gado se alimentasse, crescesse, enfim, tanto que ele crescia solto, no pasto. E aí houve interesse, então, do rei de Portugal em ocupar essa região também, tá? Então, veja, você conhece alguma cidade paranaense que surgiu devido à passagem dos tropeiros? O que você sabe sobre o tropeirismo no Paraná? Então, aqui eu trouxe uma imagem de uma reportagem de janeiro de 2021. A história do tropeirismo no Paraná. Parte da cultura e identidade do estado provém dos tropeiros. A história do tropeirismo no Paraná, parte da cultura e identidade do estado dos tropeiros. Então veja, isso aqui é de uma reportagem, de uma matéria que a Daiane Fardim, da RPC, fez, onde ela mostra toda essa região onde os tropeiros passavam, aqui no Paraná, e as cidades que foram influenciadas. Então, saindo daqui de Curitiba, São Luís do Purunã, a gente já consegue perceber uma influência disso, na maneira de eles viverem, na comida que eles fazem, a culinária deles, a criação de cavalos, a criação de gado. Então ali já nós conseguimos perceber. Mas nós também temos a Lapa, que é uma referência muito importante na questão do tropeirismo, Castro, Ponta Grossa, que surgiu também em função da passagem dos tropeiros, lembrando que eles faziam o caminho Viamão-Sorocaba. Então eles vinham de Viamão com esses gados e obviamente que eles não iam direto a Sorocaba para depois levar essa carne, esse alimento, ou até mesmo moares, animais que seriam vendidos na região das Minas. Eles iam parando no meio do caminho. E conforme eles iam parando, ali surgiam vilas que depois originaram essas cidades, que são a região dos Campos Gerais. Várias cidades da região dos Campos Gerais, tá bom? Então vamos aqui. Estudar o desenvolvimento do tropeirismo no Paraná nos permite compreender o processo de ocupação e povoamento da região dos Campos Gerais, onde surgiram cidades como Lapa, Ponta Grossa, Castro, que integraram o caminho Viamão-Sorocaba, tá? Então veja, tropeirismo e ouro no Brasil colonial. Qual é a relação que a gente pode encontrar entre o tropeirismo, entre a atividade tropeira e o ciclo do ouro no Brasil? Eu sempre falo para os alunos em sala de aula que o mineiro, o indivíduo que está minerando, ele não tem tempo para plantar e nem para criar gado. E então ele precisa que alguém traga o alimento até ele. E foi justamente por isso, levando o suprimento até a região das Minas, é que a gente vai ver se desenvolver bastante o tropeirismo, tá? Então veja aqui, a descoberta de ouro nas Minas Gerais teve como consequência a grande demanda de gado. Recorreu-se então aos moares trazidos do sul, tocados pela estrada Viamão-Sorocaba.
no Paraná, os tropeiros foram importantes na ocupação do Segundo Planalto. O fluxo constante de pessoas ao longo da rota criava oportunidades para estabelecer comércio, nucleando pontos de urbanização, ou seja, né, como eu falei, aonde eles paravam, então ali iriam surgir as vilas e os núcleos urbanos que formaram as cidades posteriormente, tá? Então veja, o tropeirismo e o ouro, eles vai além disso, né? Em 1772, na extensão dos Campos Gerais, desde Itararé, que hoje, né, é sul de São Paulo, norte do Paraná, aqui, a região de divisa ali, até a Lapa, no sul, podíamos somar cerca de 50 fazendas e em torno de 125 sítios que povoaram a região. As estradas das tropas serviam como eixo. Ao longo delas, destacavam-se como povoações cidades, então, novamente, ó, Ponta Grossa, Palmeira, Castro, Imbituba e Lapa, né? Por quê? Porque, na verdade, por que paravam, professora, com o gado? Porque o gado precisava descansar, precisava se alimentar, então eles não podiam expor esses animais ao sofrimento, né? Chegar lá magro também não conseguiriam vender. Então eles precisavam parar e às vezes eles paravam semanas num determinado lugar, né? Para deixar o gado descansar, comer à vontade, repor o seu peso, enfim. E aí ficavam ali e, obviamente, eles iriam também trocando mercadorias ou informações, enfim. Ia gerando nesse lugar os pontos, né? E acabaram que ao longo de muitos anos, eles paravam sempre nos mesmos lugares. Por quê? Porque já sabiam que ali haveria o suprimento que eles necessitavam, já sabiam que ali tinham as campinas que poderiam suprir o gado com alimentação, os moares também. Então, por conta disso, são esses pontos. Claro que aí a gente vai ver, falamos de Ponta Grossa, falamos de Lapa, falamos de Castro, depois já falamos de Palmeira, de Tararé, ou seja, novos pontos que surgiram, mas sempre nesse eixo da estrada Viamão-Sorocaba, tá? Então, vamos para a nossa atividade? Veja. Qual foi a participação do tropeirismo na ocupação e no povoamento do Paraná? Então vocês vão lembrar de tudo que nós falamos até aqui, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, então, sétimos anos? Então, veja, qual foi a participação do tropeirismo na ocupação e no povoamento do Paraná? No Paraná, os tropeiros foram importantes na ocupação do Segundo Planalto. Destacam-se como povoações as cidades de Ponta Grossa, Palmeira, Castro, Imbituba e Alapa, né? Então, a região, novamente lembrando, a região do caminho Viamão-Sorocaba, né? Então, tropeirismo no Paraná. O ciclo das tropas na história paranaense se estendeu até a década de 1870. Muitos aderiram ao negócio de comprar moares no sul, criá-los e revendê-los nas feiras de Sorocaba. Foi com a disseminação das fazendas de criação e invernagem que se fez a ocupação do território. Com base na propriedade e no trabalho de escravizados negros e indígenas, estabeleceu-se as famílias que detêm o poder regional. Eu queria só fazer uma observação aqui, tá? Nesse final desse slide, quando nós falamos que, a partir então da criação de gado, usando o trabalho dos escravizados, né, africanos que eram escravizados aqui e de indígenas, é que se formou o poder regional. Então, as famílias ricas dessa região, Lapa, Ponta Grossa, Palmeira, Castro, a riqueza dessas famílias veio desse período e desse formato, né? Então, a propriedade de terra, a criação de gado, né, com o uso de mão de obra escrava. Embora depois tenham vindo os imigrantes, porque Castro tem os holandeses, né, mas as famílias portuguesas, luso-portuguesas brasileiras, elas tinham esse formato. Então, a riqueza delas é formada dessa forma aqui, ok? Então, veja, as fronteiras dos Campos Gerais foram ampliadas, as atividades econômicas paralelas, em função do ciclo, se desenvolveram e com a decadência da exploração do ouro no final do século XVIII, o tropeirismo entrou então em recessão. Aqui nós temos uma imagem da Casa Vermelha, espaço que abriga o Museu dos Tropeiros na cidade da Lapa. A cidade da Lapa tem várias casas e museus que são extremamente importantes para contar a história do tropeirismo, né? Não só do tropeirismo, porque ela participou de outros eventos históricos importantes também, mas do tropeirismo nós vamos encontrar lá um aparato bem grande, um material bem grande para entender como que isso aconteceu e como foi o desenvolvimento então da região dos Campos Gerais aqui no Paraná. Tudo bem? Então vamos para a próxima atividade. Foi a partir do tropeirismo que ocorreu o povoamento no Paraná. Mas qual era a base dessa ocupação? Lembrem que eu frisei e expliquei sobre isso. Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer então a correção da nossa atividade? Então veja, foi a partir do tropeirismo que ocorreu o povoamento no Paraná. Mas qual era a base dessa ocupação? A ocupação do território do Paraná se deu com base na propriedade e no trabalho de escravizados negros e indígenas, estabelecendo as famílias que detêm o poder regional, tá? Então, dessa forma que essas famílias foram enriquecendo. Economia cafeeira e o tropeirismo, né? Com a expansão da economia cafeeira, o tropeirismo ganhou um novo fôlego. Então, a gente viu que com o declínio do período aurífero no Brasil, o tropeirismo entra em declínio, mas aí com a expansão da economia cafeeira ele vai ter um novo fôlego. Vamos ver de que forma? Então veja, novo fôlego e novos mercados, chegando ao seu apogeu em meados do século XIX. O tropeirismo paranaense passou a buscar gado, não somente no Rio Grande do Sul, mas também na província da Argentina e Corrientes, tá? O ciclo dos tropeiros chega ao fim definitivo nos fins do século XIX, com a construção das... Opa, a professora está atrapalhada, das rodovias em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, enquanto não havia rodovia, havia uma necessidade dos muares, que eram as mulas, que eram quem transportava. Tanto as pessoas, porque a mula é mais resistente que o cavalo, como os mantimentos. Então, esses animais tiveram uma importância muito grande. Né? Repetindo o que eu falei lá no início da aula, eram animais de carga e animais que seriam abatidos também e que a carne seria comida, né? Além do charque também, que já era levado pronto para vender, né? Então veja, ao fim do século XVIII, quase toda a área dos Campos Gerais estava povoada. Nessa época, o Planalto adquiriu a supremacia econômica e social sobre o litoral. Em 1812, a sede da comarca foi transferida de Paranaguá para Curitiba. Então, Paranaguá, que foi a primeira cidade paranaense, tinha uma importância econômica muito grande. Mas a partir do momento que foi povoado o segundo Planalto e que, através do tropeirismo, desenvolveu uma importância econômica, então esse eixo muda do litoral para os Campos Gerais, para a região, e por isso a comarca passa de Paranaguá para Curitiba, tá? Então veja, em 1986, uma pesquisa considerou o tropeirismo como patrimônio cultural do Paraná. Olha que legal. A intenção era preservar a memória dessa atividade por meio do registro também dos bens materiais. Museus ou casa de cultura também se destacam na salvaguarda da memória do tropeirismo. Atualmente no estado, mais de 100 municípios possuem algum tipo de ligação com o tropeirismo ou foram formados pelo movimento tropeiro. Por quê? Porque aonde passava o caminho, onde os moares passavam, e ali foram formados povoamentos, eles estão de alguma forma ligados à história do tropeirismo, tá? E como atravessava o estado do Paraná, então muitas cidades vão ter ligação com o tropeirismo. E guardar, né, ter museu que mostra essa história é extremamente importante para a memória do povo paranaense, tá? Então vamos para a nossa atividade. Vimos que o tropeirismo chega ao fim nos fins do século XIX, com a construção das rodovias. O tropeirismo deixou alguma herança cultural para o povo paranaense? Bom, a gente acabou de falar, então fica mais fácil de responder. Vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, então? O tropeirismo deixou alguma herança cultural para o povo paranaense? O tropeirismo é considerado patrimônio cultural do Paraná. Mais de 100 municípios possuem algum tipo de ligação com o tropeirismo ou foram formados pelo movimento tropeiro. Então veja, nessa aula nós falamos a importância do tropeirismo para o Paraná. Importância econômica, porque daí surgiram várias cidades, as cidades dos Campos Gerais, praticamente todas elas, têm alguma ligação com o tropeirismo, né? Palmeira, Lapa, Castro, Ponta Grossa, né? E também falamos da importância cultural do tropeirismo para o povo paranaense. Né? Então é importante a gente entender as cidades que têm museus, enfim, entender a importância disso. A importância não é só econômica, mas sim cultural, porque ela faz parte do povo paranaense. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.